Olá, pessoal. Então, continuando aqui nosso estudo da QFD, aqui nós conseguimos visualizar uma matriz um pouco mais completa, né? Onde algumas informações adicionais são apresentadas. Só recapitulando o que nós vimos no vídeo anterior, é que nessa primeira coluna devem ser colocadas as necessidades do cliente obtidas por meio de pesquisa. Aqui a importância relativa de cada uma dessas necessidades, também é obtida por meio de pesquisa. E aqui as características, as condições que o processo deve ter ou que o produto deve ter no seu projeto para que essas necessidades apontadas possam ser atendidas. O próximo passo, então, seria fazer uma relação entre as necessidades e as condições e os fatores, né? Então, à medida que se perceba que há uma relação, nós devemos tentar avaliar sua intensidade, que pode ser uma relação fraca, média ou forte. Fraca representada por um triângulo, média por um círculo vazado e forte por um círculo cheio, archureado, e com pesos de 1, 3 e 9. Ah, em função da importância de cada característica e em função do tipo de relação existente, nós vamos chegar a uma pontuação para cada uma das características do processo ou do projeto do produto, e aquela que tiver uma pontuação maior deverá ser priorizada. Então, por exemplo, como é que se chega nesse 94 aqui? Como é que se chega nesse número? Ah, desculpe. Como é que a gente chega nesse número? Nós teríamos, percebam, disponibilidade. Então, estamos tratando da característica disponibilidade. Ela tem uma relação média com confiável, que por sua vez tem uma importância para o cliente 9. Então, relação média é 3, então seria 9 vezes 3. Tem também uma relação forte agora com a característica rápido. Então, se nós temos essa característica do processo, a tendência é que a rapidez que o cliente deseja seja alcançada, já que é uma relação forte. Então, seria 9 da relação forte, multiplicada por 7. 9 vezes 7. E nós teríamos ainda uma relação fraca com a necessidade de ser responsivo, que tem um peso 4. A necessidade fraca é 1. Então nós teríamos 1 vezes 4. Então 9 vezes 3, 27. 9 vezes 7, 63. E aqui é o 4. 27 mais 63 vai dar 100. Vai dar 90, desculpem. 90 mais 4 vai dar 94, que é exatamente o total que a gente está vendo aqui. Tá? Então, aquela característica, dentre todas foram listadas para o processo, que apresentar uma maior pontuação, deverá ser escolhida. As outras informações que a matriz QFD pode apresentar, que não vão ser tão importantes para o nosso estudo agora, nesse momento, seria, primeiro, uma análise competitiva, que é representada aqui nesse lado direito da matriz. Nessa análise competitiva, o que, é que nós temos? Nós temos a nossa empresa, representada por um X, a X é a nossa empresa, e alguns concorrentes. Então aqui nós temos o concorrente A e B, que foram eleitos como os principais, aqueles que mais nos ameaçam em relação à nossa posição. Então, o que é feito com essa avaliação competitiva? Nós pegamos cada uma das necessidades, dos aspectos importantes apontados pelo cliente e pedimos que ele posicione como está a nossa empresa frente aos concorrentes. Quem responde isso não é a empresa, é o cliente. A empresa tem que obter essa visão, tem que obter essa informação. Então, por exemplo, nesse caso, 5 é o melhor, 1 é o pior, a nossa empresa X estaria melhor na característica confiabilidade, resiliência, tá, apontada pelo cliente, do que os nossos dois concorrentes. Ok? É importante, porque é uma característica extremamente relevante para o cliente, nota 9.
Exatidão. O cliente dá nota 10 e também considera que a nossa empresa é melhor. Só que nós não fomos tão bem avaliados, mas estamos ainda assim à frente dos competidores. Há espaço para melhoria aqui, tá? Do mesmo modo que é uma oportunidade para um deles ou para uma outra empresa que queira entrar no mercado conseguir entregar um produto ou um serviço melhor em relação a essa característica, que é muito importante, ela pode ganhar. Então, antes que isso aconteça, é importante que a gente conheça e faça um plano para ir melhorando essa característica que é crítica. Existem outras, como o seguro, que tem uma pontuação relativamente alta, que nós somos os piores. Então, aqui também seria outra fonte de atenção. Precisamos melhorar, precisamos evoluir para chegar no nível mais alto. Então, é outra informação que, em termos de gestão, pode ser muito importante e que complementa, inclusive, esse estudo de prioridade. O que eu vou priorizar? Eu devo priorizar aquelas características do processo que mais afetam as necessidades do cliente que eu preciso reforçar e que a análise competitiva nos dá evidência. E por último, uma outra informação é esse teto aqui da Casa da Qualidade, do QFD, que mostra a relação entre as características do processo. Que relações seriam essas? Muitas vezes, isso aí nós sabemos que acontece na prática, uma necessidade de mudança no processo acaba impactando em outro aspecto diferente do processo. E esse impacto pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira aumentar minha produtividade. Aí, ao aumentar a produtividade, eu acabo trabalhando com a mão de obra mais qualificada. Mas a mão de obra mais qualificada pode gerar um comprometimento ou uma dificuldade maior de obtenção de uma outra característica, que vamos supor seja o clima organizacional. Eu vou colocar pessoas mais qualificadas, vai ter um grupo ainda menos qualificado, isso pode gerar uma rivalidade, pode quebrar a equipe, pode dividir o grupo no meio. Então, nesse caso, a melhoria de uma característica acaba prejudicando a outra. E é importante que a gente tenha essa visão de eventuais relações que podem vir a acontecer. Pode ser que não aconteça, mas se acontecer é importante que eu esteja ciente. E vejam que as possibilidades que nós temos de marcação seria a nossa característica, o nosso impacto pode ser fortemente positivo, ou seja, uma característica ao ser implementada ajuda muito a outra a também ser elevada. Pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser fortemente negativo, aí prejudica demais. A implementação ou ampliação de um aspecto vai comprometer fortemente o outro. Bom, então aqui pelo que vocês observam, vamos entender essas marcações aqui. Nós devemos seguir sempre pela diagonal, então percebam que a gente consegue traçar uma diagonal a partir de qualquer uma das características do processo, e aqui eu teria essa diagonal, chega no asterisco e eu desço para cá. Então é uma relação entre disponibilidade e compatibilidade com a internet. E o que está sendo dito é que as duas não têm uma relação tão favorável assim. A existência de uma tende a atrapalhar a existência da outra. Por outro lado, se a gente olhar para a interface, e se a gente for avaliar a interface em relação à compatibilidade com a internet, nós vamos ver que as duas são fortemente positivas. O fato de uma estar presente auxilia que a outra também esteja presente, ou seja, ampliada. Ok? Então, esse é o objetivo da matriz. Percebam que além desse intuito com o qual nós estamos aplicando a ferramenta, de ter uma visão do que é mais importante no processo, há também uma série de outras informações que podem ser disponibilizadas e analisadas por meio da sua interface. Bom, eu queria então fazer um exemplo com vocês. Vou só fazer a introdução, a explicação do exemplo, e no próximo vídeo a gente faz a conclusão. Mas, de modo geral, vamos imaginar uma coisa simples, tá? Vamos imaginar uma situação em que nós estejamos com uma empresa em um shopping center. Então, a nossa empresa está voltada a lanches rápidos em um shopping center, como se fosse uma
uma cafeteria em um shopping center. Serve café, chás, bebidas quentes, salgados, doces, enfim. E é voltado a esse público que frequenta habitualmente o shopping center. Eu queria então, com base nessa situação, lógico que a gente vai ter que fazer uma série de suposições. Eu não tenho uma pesquisa de mercado em mãos, mas a gente vai fazer algumas suposições para ir colocando na nossa matriz algumas informações relevantes. Ok? Eu sugiro até que vocês busquem na internet alguns modelos. Existem diversos deles na internet. Eu peguei esse aqui de uma consultoria chamada Siqueira Campos. Está aqui, tá o nome dela. E é uma matriz que é interessante porque ela é fácil de usar, ela é bem completa, embora o que nos interesse aqui seja só a sua parte central, e ela é bem automatizada. Ela não permite que a gente mexa em nada, mas ela atende bem a nossa necessidade. Então a ideia é que a gente vá preenchendo essa matriz de acordo com alguns requisitos ou algumas necessidades que o nosso cliente possa vir a ter. Então, vamos lá, vamos imaginar que nós fizemos uma pesquisa de mercado e levantamos algumas necessidades do cliente. E eu vou colocá-las aqui. Então, o cliente quer um serviço confiável. A gente quer um serviço confiável. Ele quer cortesia no atendimento. Ele quer rapidez no serviço. Ele quer preço justo. E ele quer qualidade. São 5 elementos que foram apontados na pesquisa. Imaginem que o peso que foi dado pelo cliente para cada uma dessas características foi 4 confiabilidade, 3 para cortesia, 2 rapidez, 4 para o preço justo e 5 para a qualidade. Observem que quando a gente vai colocando aqui os pesos, ele já vai calculando essa importância relativa. Então, como eu falei para vocês, essa importância relativa nada mais seria do que o valor percentual desse peso, dessa característica, 4 no caso, em relação à soma total dos pesos. E lá no final eu vou ter que fazer aqui a determinação de qual é o peso ou importância, e eu posso levar em conta tanto essa coluna quanto essa. Aqui na matriz ele vai levar em conta para multiplicação, aqui nesse formulário específico, ele vai levar em conta para esse cálculo a importância relativa percentual. Tá? Mas nada impediria que a gente usasse também importância absoluta, o resultado iria ser exatamente o mesmo. Bom, vamos então parar o nosso vídeo por aqui, e no próximo vídeo a gente vai continuar esse exemplo mostrando como é que ele pode ser desenvolvido e as conclusões finais que a gente pode vir a chegar.